Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no portal de estudos do Preterismo Completo. Nessa oportunidade eu quero tratar com vocês acerca da questão do Espírito Santo depois de 70. Tenho recebido muitas perguntas acerca dessa questão, pois aponta-se no que está escrito em 1 Coríntios 13:10, que quando o perfeito viesse, então o que era em parte seria completamente aniquilado. Então, uma vez que aquilo que era em parte fornecido à igreja no intuito de ser conhecido todos os desígnios de Deus por via da revelação cessou, como então nós podemos entender a questão do Espírito Santo agindo depois que Jesus veio em 70? Se tudo foi revelado de uma forma definitiva à igreja, qual a função então do Espírito Santo em nossos dias? Esse é o assunto da nossa reflexão, mas antes, nos ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Dê o teu like, é muito importante, se inscreva no canal, ative no sininho de todas as notificações e caso você queira apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Seja Membro e vamos para a nossa reflexão. Muito bem, qual o papel do Espírito Santo se o Senhor Jesus já veio em glória e o que era conhecido por meio da revelação já foi completamente aniquilado? Pois aquilo que era em parte se refere a isso em 1 Coríntios 13:10. Muito bem, toda a confusão a respeito do Espírito Santo se resume justamente a essa questão levantada em 1 Coríntios 13:10, que diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Jesus veio em 70. Então, a forma pela qual a igreja conhecia os mistérios de Deus por via dos dons do Espírito, essa forma foi completamente aniquilada. Então, qual o papel do Espírito Santo depois de 70? O problema desse texto é justamente esse, pois o apóstolo Paulo não estava falando que quando Jesus voltasse, o Espírito Santo deixaria de agir em prol do povo de Deus. O apóstolo Paulo estava, na verdade, tratando da cessação dos dons do Espírito. Há uma diferença gritante do que seja o ofício do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. São duas coisas distintas, não são as mesmas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, a questão tratada pelo apóstolo Paulo é a respeito dos dons apenas. Havia, na verdade, muita confusão na igreja de Corinto. Corinto era uma comunidade problemática. Justamente agora, Paulo está falando a questão dos dons que eram manifestos nos cultos públicos que se realizavam entre eles. Naquele momento não havia ainda os 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento, e eles se comunicavam através dos dons revelacionais. Tudo aquilo que Deus queria tratar com a igreja era tratá-lo de forma revelacional. A existência dos dons espirituais foi muito importante nesse período de transição, porque todas as questões que Cristo queria tratar com a igreja por via dos apóstolos, elas só eram compreensíveis por via dos dons. E uma vez que os dons foram repartidos e cada um possuía os dons, havia aqueles que se apresentavam com o dom de falar em outras línguas, não eram línguas estranhas, tá? Haviam aqueles que se apresentavam com o dom de interpretar, era por isso que existiam os intérpretes. Havia também aqueles que se apresentavam com o dom de profecia. Havia também aqueles que se apresentavam com dons de milagres. Tudo isso foi importante, porém, na igreja de Corinto, os irmãos estavam brigando por conta de um querer ser mais do que o outro pelo dom que tinha recebido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele está tratando justamente dos dons e mostrando que, por mais que eles pudessem usufruir dos dons revelacionais, era importante que eles pudessem compreender que o amor estava acima de todos eles, trazendo assim a questão do amor para que não houvesse divisão no corpo que estava acontecendo com aqueles irmãos devido aos dons espirituais a eles concedidos.
O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que os dons cessariam, acabariam. E isso aconteceu em 70, porém o amor prevalece para sempre. É só você ler 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 8. Vou deixar um card aqui em cima, onde ensino com mais detalhes a respeito da cessação dos dons espirituais e como esses dons espirituais foi importante na questão da sinalização do tempo da parúzia. Muito bem, uma vez que separamos a questão dos dons espirituais, devemos agora tratar do ofício do Espírito, por ser coisas distintas. Para isso eu peço a vocês que leiam Tito capítulo 3, no versículo 5, que diz a palavra: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha, a regeneração e renovação humana proveniente do Santo Espírito, será que realmente acabou em 70 com a vinda de Cristo? Só um universalista que pode atestar isso, porém de forma completamente irrefutável, porque a regeneração nunca foi um dom revelacional. Daí você já tira o quanto essa ideia universalista da cessação do Espírito Santo em 70 não tem cabimento. É bom que você entenda que só teve, só tem e só terá a vida regenerada quem for transformado pelo poder do Espírito Santo. Fora isso, é impossível. Ninguém nasce com o Espírito Santo. Ele nasce escolhido para a salvação, porém, ele deve passar pelo processo da regeneração. Quem nasce do Espírito Santo vive no Espírito. É isso que diz a palavra. Em Romanos capítulo 8, no versículo 9 ao 14, temos um texto impressionante que vai nos ensinar muito acerca dessa questão, que diz a palavra: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não o quê? A carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para o quê? Morte. Mas se pelo Espírito, com E maiúsculo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. É por essa verdade tão explícita nesse texto que eu posso afirmar, sem medo de errar, que Caim não herdou a vida eterna. É por essa verdade que eu posso afirmar, sem medo de errar, que Nero, o imperador romano, não herdou a vida eterna. É por essa verdade que eu posso afirmar, sem medo de errar, que Hitler não herdou a vida eterna. Pois eles não eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não eram filhos de Deus. Foram vasos de desonra. Os adeptos do universalismo, que ensina que Jesus morreu por todos os seres humanos da terra, transfigurado de graça, eles deveriam fazer vídeos, usando a Bíblia para afirmar isso, que Caim herdou a vida eterna, que Nero herdou a vida eterna, que Hitler herdou a vida eterna, uma vez que Jesus morreu por todos os seres humanos, não é verdade? Por que eles não são honestos com suas crenças? Justamente porque não têm convicção. Na verdade, eles fazem adaptações e enganam os incautos, mesmo que estejam fora das denominações. Infelizmente, muitos que estão mesmo fora das denominações, que foram enganados, ainda continuam sendo enganados por pessoas que ainda atrelam a verdade de Deus às suas próprias ideias. Estão mais preocupados em defender as suas ideias do que, na verdade, a palavra de Deus. Irmãos, os dons do Espírito cessaram. O ofício do Espírito em relação aos santos, eleitos e escolhidos
Absolutamente não. Quem foi regenerado dá frutos de justiça. Por quê? Porque nasceu de Deus. E isso é uma marca de todos aqueles que estiveram em Cristo, que estão em Cristo e que estarão em Cristo em outras gerações. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 ao 25, eu acredito que muitos desconheçam a profundidade do que está escrito aqui nessa passagem. Diz o apóstolo Paulo aos irmãos: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também como no Espírito, porque o Espírito permanece. Não acabou em 70 para que essa passagem não tenha validade para a minha vida hoje. Então a verdade é única, meu querido e minha querida. O Espírito Santo opera eficazmente na vida dos filhos de Deus. Não mais os dons, pois cessaram. Teve a sua finalidade. Dons do Espírito é uma coisa, o ofício do Espírito Santo é totalmente outra coisa, que não cessou em 70, que deixou de agir, não. Como é que eu posso dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus? Olha, poderíamos falar de muitas outras atribuições do Espírito Santo que não cessou em 70. Por exemplo, a questão de sermos a morada do Espírito Santo de Deus, templo do Senhor. Depois de 70, deixamos de ser então o templo de Deus, do Espírito Santo? É mais um erro que a gente encontra nessa posição de olhar para o Espírito Santo como algo que deixou de existir quando Jesus veio no seu reino de glória, não é verdade? Mas vamos deixar para outra ocasião. Acredito que o que foi falado até aqui seja o suficiente para que a gente entendamos realmente que a função do Espírito Santo não cessou em 70, o que cessou foi apenas os dons. Essa foi mais uma de nossa reflexão, não uma revelação, porque tudo já está revelado para a glória do nosso Deus. Um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!